com teu coração me oferto. Você já parou para pensar por que Jesus desejou que a experiência cristã, a vivência do Evangelho, fosse sempre experimentada em comunidade? Bem, isso sempre será um mistério, não conseguiremos esgotar esse assunto, mas, sem dúvida nenhuma, uma das razões pelas quais Jesus desejou que a experiência cristã fosse vivida em comunidade é o fato de que, sozinhos, nós não crescemos, sozinhos nós não amadurecemos, sozinhos, enfim, nós não nos salvamos. É sobre o desafio de ser comunidade e se tornar maduro no grupo de Jesus que nos fala justamente a palavra de Deus nesse 23º domingo do tempo comum. Este é o programa Verbo da Vida. E antes de continuarmos, se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí, ative o sininho e você vai receber as notificações para curtir tudo aquilo que a gente produz. Durante a Santa Missa, algumas vezes o presidente se dirige à Assembleia dizendo: "O Senhor esteja convosco". No rito romano, na versão brasileira, nós costumamos responder com entusiasmo: "Ele está no meio de nós". E claro, muitas vezes, ao dizermos isso, somos levados a pensar na presença eucarística, que em cada missa se manifesta sobre o altar após a consagração. Não temos dúvida de que essa seja uma presença excelente de Jesus. Ele mesmo desejou comer aquela ceia com seus apóstolos para, através do sacramento da Eucaristia, permanecer presente no coração da Igreja até o fim do mundo. Mas o que a resposta litúrgica "Ele está no meio de nós" anuncia é muito maior do que a presença eucarística. E o Evangelho desse domingo exprime justamente esse tipo de presença. Jesus disse: "Porque onde 2 ou 3 de vós estáis reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio de vós". Ora, se a palavra de Deus é verdade, e ela é verdade, então nós temos que reconhecer a presença de Jesus de um jeito mais incômodo do que aquele que estamos acostumados a reconhecer quando nos ajoelhamos diante do mistério eucarístico. Sim, nosso Senhor Jesus Cristo está presente nos nossos irmãos e irmãs, mesmo que eles não sejam necessariamente sempre presenças agradáveis para nós. Neste sentido, Jesus cancela todo e qualquer tipo de critério de subjetividade ou de afinidade para reconhecer no outro o nosso irmão em Cristo. O amigo é sempre fruto de uma eleição pessoal. Sou eu que escolho os meus amigos e eles me escolhem. Agora, o irmão e a irmã de fé, não. No fundo, o irmão e a irmã de fé são presentes dados a mim por Jesus. Jesus me deu uma multidão de irmãos e irmãs pelo seu sangue derramado na cruz e por sua ressurreição. Não é escolha minha. O ensinamento é, portanto, objetivo, independe dos critérios de simpatia ou antipatia que eu traga dentro do meu coração. Ora, se quando a igreja diz "Ele está no meio de nós", ela também se refere a esse tipo de presença de Jesus, ou seja, a presença de Jesus na comunidade e nos irmãos, então nós podemos ter certeza de que esse presente que Jesus nos deu, nem sempre confortável, vai nos ajudar a que nos salvemos. Isso significa que o aprendizado da virtude para sermos mais evangélicos no coração e a dissipação de todo o erro do homem velho só pode acontecer no plano de Jesus a partir de uma vida em comunidade. Vida em comunidade que nem sempre será tranquila, vida em comunidade que às vezes trará algum tipo de dor para nós. Algumas dessas dores, tristemente é verdade, são causadas pela vontade de oprimir o irmão. E isso é pecado. Mas, por incrível que pareça, o Evangelho de hoje está propondo, a partir do ensinamento de Jesus, que é possível que exista uma dor salvadora no coração da comunidade. Mas, padre, salvação é coisa boa. Como é que uma dor, que é uma coisa ruim, pode trazer algum benefício para a gente? Pode sim. Essa dor é a dor da correção. E quando a correção é feita com o princípio da fraternidade e com muita caridade,
ela sempre será causa de salvação, tanto para quem a realiza, quanto para quem a recebe. É isso mesmo. Jesus está dizendo para nós que nós somos um canteiro de obras, que nós não somos obra acabada e que, portanto, muito daquilo que a gente pode melhorar na vida e na vivência do Evangelho, a gente vai aprender a partir de uma boa correção que alguém que está interessado pelo nosso crescimento e verdadeiramente age como irmão ou irmã possa fazer a nós. Sim, é verdade. Existem diversos tipos de correção e algumas delas não são necessariamente evangélicas. A correção evangélica exclui qualquer tipo de tentativa de humilhação do outro ou de ostentação de orgulho pessoal. Ela está comprometida com o crescimento e com a salvação da pessoa que está sendo corrigida. Sim, este é um assunto espinhoso, doloroso, difícil de se viver, mas necessário de se propor, e Jesus sabe bem o benefício que ele pode produzir se for levado a cabo em nossas vidas com humildade e com caridade. E é por isso que, visando salvar o irmão, Jesus inclusive nos ensina a viver uma espécie de método de correção. Olha, se você percebe um erro no seu irmão, não vai por aí dizendo isso para as outras pessoas. Não se ponha a fofocar, isso é coisa feia. E isso nos leva longe da vontade de Deus. Chama o teu irmão à parte, olhe nos olhos dele com muita caridade, com desejo de ver a melhora surgir nele, inclusive correndo o risco de ele mesmo se revoltar contra aquelas palavras e às vezes dizer o que pensa sobre ti. É um preço a se pagar, mas é necessário fazê-lo. Faça, e faça com o desejo de que ele se sinta corrigido pelo próprio Deus. E só amplie o círculo das pessoas envolvidas se ele permanecer com o coração contumaz, ou seja, endurecido, fechado. Ora, essa ampliação não é para visar a humilhação deste irmão, mas para tentar fazê-lo perceber a gravidade daquilo que está acontecendo e que pode ser mudado com a humildade dele. Santo Agostinho faz uma síntese bonita desta parte do Evangelho quando ele diz assim: ama e faze o que queres, seja que cales, cala por amor, seja que fales, fala por amor, seja que corrijas, corrige por amor, seja que perdoes, perdoa por amor. Esteja em ti a raiz do amor, porque desta raiz não pode nascer outra coisa a não ser o bem. Ora, repito o que já disse, este é um assunto dos mais espinhosos no Evangelho. Receber uma correção não é fácil, mas também corrigir não é fácil. Mas é necessário se expor a isso e se propor este caminho, quer seja o de receber ou de propor uma correção, porque disso dependerá o nosso crescimento. Certamente, um dos critérios para avaliar o crescimento da graça de Deus numa pessoa é quando ela é capaz de fazer uma dessas duas coisas ou as duas coisas. E assim, uma comunidade que corrige e se deixa corrigir é uma comunidade madura e agradável aos olhos de Cristo nosso Senhor. Pense nisso.